Quando você contrata alguém para executar um serviço, você sempre espera um algo a mais. E quando você é profissional, principalmente profissional de serviço como nós somos, você, você tem que entregar algo a mais para o seu cliente. Você precisa surpreender ele de alguma maneira. Muitas vezes o cliente espera um A, você entrega um A mais um B, ele fica extremamente satisfeito com você. E isso é muito importante e você vai entender o porquê. O primeiro ponto que você precisa entender é, você é a solução ou o problema do seu cliente? Eu vejo, como eu tenho muitos anos no mercado, eu vejo muito profissional que é problema. Que é aquele profissional que chega lá e aí ele encontra um problema e em vez dele resolver o problema, ele fica apontando para o cliente. Ó, tá vendo isso? Mas tem isso também. Olha a dificuldade de fazer isso. E não sei o quê. Como se isso valorizasse o serviço dele. Cara, o cliente ele não quer saber disso. Na real, ele está de saco cheio, ele te contratou para resolver o problema. Então, quando você começa a apontar mais problemas para ele, ele não quer saber de mais problemas. Eu costumo dizer o seguinte, se é um problema tranquilo de se resolver, se já vai passar por ali, vai lá e resolve, cara. Resolve. O máximo que você pode fazer é registrar esse problema e falar, ó, tinha uma situação assim, assim, e eu fiz lá e resolvi. Eu costumo falar o seguinte, toda vez que o cliente tem um problema que não é seu, né, ele te contratou para resolver um problema e existe um outro problema que não é seu, mas vai atrapalhar a solução do seu problema, vai lá e resolve ele também. Porque o cliente ele fica extremamente satisfeito. Vou dar um exemplo de novo, trazendo para o nosso negócio. Eu sou eletricista e muitas vezes a gente chega, por exemplo, numa obra e precisa passar fio e o eletroduto está entupido, por exemplo. Eu poderia falar para o cliente, olha, está entupido aqui, não tem como eu passar. Mas, na maioria das vezes que a gente faz, a gente resolve. Ó, então, lá estava entupido, tive que quebrar, quebrei, já arrumei, já fechei, já está ok. O cliente ele fica satisfeito porque ele quer a solução do problema, ele não quer o problema. Ah, Cleelson, mas eu tenho que falar com o cliente antes. Se for uma coisa simples, pode ter certeza, o seu cliente não vai achar ruim de você resolver. Claro, ó, eu tive que derrubar uma parede para resolver o problema do cliente. Fala com ele. Claro, é óbvio que você tem que falar com ele. Mas se é um negócio tranquilo, para você, para ele com certeza vai ser também. Entendeu? Ah, eu precisei mudar isso aqui, disso aqui para cá, porque era um problema aqui. O cliente autorizou? Faz, resolve, ajuda o cliente. Ele quer que você resolva o problema. De novo, existem clientes que são folgados. Existe cliente que quer que você resolva todos os problemas dele. Esse cliente tem que tomar cuidado. Mas problemas pequenos, problemas básicos, esses problemas ajudam você a conquistar mais ainda o cliente. Então não seja um problema para o cliente, seja a solução para o seu cliente. Seu cliente tem que olhar para você e tem que saber que você resolve o problema dele. Muitas vezes a gente encontra maus clientes, como por exemplo esses clientes folgados, cliente que contrata você para fazer um serviço mínimo e quer que você resolva todos os problemas da vida dele. Né? Se deixar, quer que você converse com a esposa dele para resolver o problema do casamento dele. Então, esse tipo de cliente tem que tomar cuidado com ele. Tá? Primeira coisa que eu diria é evite esse tipo de cliente. Quando você vai dar orçamento, você sentiu que o cliente é assim, evita ele. Evita, porque isso desgasta muito você como profissional. Tá? Mas, Cleelson, eu caí na cilada. O cliente me contratou e depois que ele me contratou eu descobri que ele é um problema. A melhor maneira de você gerenciar esse cliente é deixar ele tranquilo. É fazer que ele confie no seu trabalho. Cleelson, é difícil? Eu sei que é difícil. Mas como eu falei, às vezes você precisa encontrar um ponto para distrair o seu cliente para que você possa resolver o seu problema. Então, você está executando um problema, tentando resolver um problema que ele te contratou e às vezes ele está ali, falando na sua orelha. Encontra alguma coisa para tirar o foco de você. Né? Pede para ele fazer outra coisa, pede para ele buscar alguma coisa, pede para ele ver outra coisa. Educadamente, claro, sempre tem que ser educado. Mas você precisa saber gerenciar esse cliente. Esse é o cliente que eu costumo dizer que é o cliente chato, que ele fica em cima, né? Ele fica buzinando, não deixa você trabalhar. Mas existem outros tipos de clientes. Aquele cliente que é muito exigente. Ele não quer deixar passar um fio. Respire. E aí você vai encontrar a solução. Ah, o cliente é muito exigente, Cleelson. Primeira coisa, se no orçamento você percebeu que ele é exigente, você vai cobrar um pouco mais. Por quê? Porque ele vai exigir de você um nível de excelência mais alto. Então, já embute isso no valor. Segunda coisa, faça o cliente entender o que você está fazendo. Se ele é muito exigente, ele precisa de fato entender o que você está fazendo.
Por quê? Porque quando ele entende o que você está fazendo, ele vai perceber que algumas coisas não são tão tranquilas e tão fáceis quanto ele acha. Então, se o cliente fala, mas isso aqui podia ser assim, aí você fala, então, só para você entender, aqui está sendo feito dessa maneira por causa disso, porque aqui tem isso, porque aqui tem aquilo. Você começa a explicar para o cliente e ele, claro, alguns entendem, alguns não entendem, tem cliente que não tem muito o que fazer, mas a maioria dos clientes começa a entender e fala, ok, vou citar um exemplo. Tive uma cliente um tempo atrás que ela estava muito brava com algumas coisas que aconteceram na obra dela, não tinha muito a ver comigo, mas ela estava muito irritada, mudaram o projeto dela sem avisar com ela, sem falar com ela e tal. E aí ela ligou muito brava, eu falei, calma, eu vou até aí e vou conversar com você. Quando eu cheguei lá, eu comecei a explicar para ela o que estava acontecendo. Falei, olha, aqui foi feito aqui por causa disso. Ela falou, mas mudaram isso aqui de lugar. Eu falei, aqui tem uma coluna, é a estrutura do prédio. A gente não pode furar essa coluna. Aqui tem uma viga, estrutura de prédio, eu não posso furar essa viga, por isso a gente mudou de lugar. Aqui tem isso. Comecei a explicar para ela por que tinha sido mudado. Não era minha obrigação, se você pensar bem. Quem tinha que explicar isso para ela era o arquiteto, o engenheiro, quem fez o projeto de fato, não eu. Mas, gente, se você sabe lidar com o cliente, todo mundo vai ficar feliz por isso. Então eu fui lá, expliquei tudo que estava acontecendo, comecei a mostrar para ela os pontos que tinham mudado, por que tinha mudado, o que tinha acontecido, e ela começou a entender. E aí depois da nossa conversa, 15, 20 minutos de conversa, ela virou para mim e falou assim, por que ninguém teve essa conversa comigo antes? Eu ficaria muito mais tranquilo, muito mais confortável se alguém tivesse tido essa conversa. Então você percebe que tem clientes que não é porque eles são ruins, mas é porque eles são mal gerenciados. E é isso mesmo, você precisa aprender a gerenciar seu cliente. Então, muitas vezes, um bom cliente mal gerenciado se torna um mau cliente. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, tinha um cliente lá que ele é muito bom, mas de repente começou a dar estresse. O que aconteceu? Vamos entender? Vamos entender por que esse cliente está chateado? Né? Entender qual foi o problema, qual foi a dificuldade dele e por que ele não está mais sendo um bom cliente e se tornou um mau cliente. Agora, se o cliente é mau cliente desde sempre, fica difícil de lidar com ele. Mas existem maneiras, como eu falei. Primeira coisa, deixe ele confortável. Faça ele sentir confiança em você. Quando o cliente, mesmo sendo um mau cliente, confia no seu trabalho, ele te dá um pouco mais de liberdade para trabalhar, um pouco mais de liberdade para fazer as coisas. Então é importante você saber gerenciar o cliente a ponto de o cliente saber que ele contratou o melhor profissional possível e o profissional que ele contratou vai de fato resolver o problema dele. Quando ele entende essas duas coisas, o mau cliente fica tranquilo também. Então, gerenciar o cliente é o segredo. Não deixe o cliente pegar informações aleatórias. O problema que a gente tem muito é, você está fazendo um serviço, aí o amigo do cliente vem e fala, mas da minha casa é diferente. O primo do cliente vem, o engenheiro que é amigo do cliente vem, o arquiteto que não sei... Todo mundo começa a opinar o cliente, que era um bom cliente, começa a se tornar um mau cliente. Quando isso acontece, você precisa chegar no cliente com tranquilidade e falar, olha, fica tranquila, a senhora me contratou, ou o senhor me contratou, para resolver o seu problema, não para te dar mais problemas. Então eu estou aqui para ser a solução. Como posso te ajudar? Essas pequenas frases, essas pequenas palavras trazem tranquilidade para a pessoa que te contratou. Né? Se você está fazendo um bom serviço e ela está só preocupada com a opinião dos outros, quando você passa essa tranquilidade para ela, ela fica confortável com você. Então, isso é importante, isso vai ajudar você a levar de uma maneira mais tranquila os clientes que são um pouco mais problemáticos. E existe o grande ponto que faz você deixar de ser só um negocinho e se tornar um negoção. Quando o seu cliente diz, uau! E aí você me pergunta, Clelson, como que eu faço o cliente dizer uau? Prometa menos e faça mais. Resumidamente é isso. Você precisa prometer, porque a gente, muitas vezes, na ânsia de fechar um orçamento, a gente promete muito para o cliente. Não, eu vou fazer mundos e fundos, eu vou fazer o rio andar ao contrário, eu vou fazer a cachoeira subir. Você começa a prometer muitas coisas na ânsia de fechar o orçamento. Quando você começa a executar o serviço, você não consegue fazer a cachoeira subir. Você não consegue fazer o rio ao contrário. E o cliente começa a se decepcionar com você. Quando você fala para ele, olha, o que eu posso fazer é o seguinte, o rio está indo reto, eu vou fazer ele desviar 2 centímetros. E ele fala, ok, vou fechar com você. E aí você consegue fazer o rio desviar 5 centímetros, ele vai achar maravilhoso, porque você falou que era 2 e você fez 5. Então, você consegue fazer além do que você prometeu. Quando você cria uma expectativa muito lá em cima no cliente, tudo que for abaixo disso é decepção para ele. Quando você cria uma expectativa na média para o cliente,
tudo que for acima para ele é maravilhoso. Né? Eu já citei alguns exemplos, mas eu vou citar um exemplo muito simples, por exemplo, que eu tive com a cliente há um tempo atrás. Ela estava extremamente chateada também com a obra dela, deu muito trabalho, era uma reforma de apartamento, demorou bastante, ela teve muito dor de cabeça com o pedreiro. E aí, no último dia de obra dela, eu fui instalar as luminárias dela, e uma luminária era uma luminária antiga, uma coisa da casa dela, já há muitos anos e tal. E aí eu tirei quatro pininhos, eram 4 pininhos que seguravam o vidro de fechamento. E aí eu olhei que eles estavam oxidados já, estavam feios. O que eu fiz? Eu saí da casa dela, fui até a loja, comprei quatro pininhos novos e instalei esses pininhos novos. Só fiz isso. Coloquei lá, brilhantes, polido, bonitinho. A cliente sentou no sofá dela. Quando ela sentou e olhou para cima, ela me chamou. Cleilson, por favor. Aí eu fui lá. Você trocou os pininhos que estavam aqui? Eu fiquei na hora um pouco assustado. Eu falei, nossa, isso aí foi um negócio, uma relíquia de família. Só que, claro, eu tinha guardado os antigos. Mas eu fiquei um pouco, nossa, será que eu mexi no negócio onde eu deveria? E aí eu falei, olha, eu troquei, porque eu achei que os outros estavam um pouco velhos, eu achei que deu uma cara melhor pra sua sala, né? A senhora tá fazendo tudo novo, então eu coloquei uma coisa nova, acho que ficou bonito e tal. Mas se a senhora quiser, eu troco. Ela falou, imagina, olha, você foi pontual. A luminária que era antiga ficou nova, tá maravilhoso. Olha, você está de parabéns. Então, ou seja, eu não prometi que eu ia trocar aquilo para ela. Não era minha obrigação trocar aquilo. Mas eu gastei, sei lá, 5 ou 6 reais e surpreendi ela. Ela fez uau. Aí vai entrar um ponto muito inteligente. Quando o cliente está satisfeito e em êxtase, ele sente a necessidade de levar isso para as pessoas que ele ama.